Olá, você tem um sonho, tem prazo para ele, tem um caminho até atingir essa meta, até atingir esse sonho. Então, nessa aula eu vou te ensinar a construir um planejamento estratégico pessoal através da análise SWOT e assim o seu caminho até o seu sonho pode se tornar um pouco mais fácil. Se você quer aprender, fica comigo que esse vídeo é uma parte do caminho. Vamos lá? Então, pessoal, a gente está começando agora a nossa quinta aula, né, de administração. E o assunto hoje é o assunto que eu julgo o assunto mais importante de todo o curso. Planejamento. Planejar. Tá? E mais do que planejamento, a gente vai falar de uma técnica clássica, muito tradicional, muito usada por muita gente, que é a análise de SWOT. É um método, análise SWOT é o quê? Resumindo, é uma metodologia para planejamento. Tá? E vocês, eu já repeti aqui isso algumas vezes, é importante planejar. O método é só o meio. Tá? Então, por que eu escolhi a análise SWOT? Porque todos os outros métodos que eu conheço de planejamento, eles têm outro nome, eles têm uma coisa, outros esquemas de desenhar, de diagnóstico, mas, no fundo, todos são análise SWOT. Então, por isso que eu vou logo na fonte e a gente resolve tudo usando esse método. Vocês vão se deparar ao longo da vida com consultores, com empresas que vocês vão trabalhar, que vão chamar vocês para planejamento. E cada consultor, cada pessoa que participar de um planejamento vai aprender a cada momento um método. Tá? Eu já participei de pelo menos 10 planejamentos estratégicos coletivos, assim com muita gente. Tá? Cada um dos 10, um método diferente. Todos parecidos com a análise SWOT. Tá? E o resultado do planejamento depende do método, mas depende muito, muito mais das pessoas. Depende de você, depende da equipe que está envolvida no planejamento, porque é preciso para um planejamento ser um planejamento execuível, consistente, é preciso muita verdade. Muita verdade. Tá? A verdade, desde definir um objetivo, que é a primeira coisa que a gente precisa definir no planejamento, é um objetivo. Esse objetivo precisa ser verdade para todo mundo. Não é uma coisa assim, não, eu quero atingir aquilo ali, não. Não é assim, não é despretensiosamente eu quero atingir. É preciso que seja um objetivo. Um objetivo claro. Que você diga assim, esse é o objetivo e eu vou correr atrás. Vou planejar. É o ponto B, assim, claro, de você estar no ponto A, assim, olhando para o ponto B e dizendo, é para lá que eu vou, o que vai acontecer no meio do caminho, eu vou resolver e eu vou chegar lá. Então, planejar é planejar essa jornada, de A para B. Certo? Então, eu já conversei muito com vocês nas aulas passadas, aulas anteriores, sobre isso, só que agora chegou a hora da gente fazer um planejamento de verdade. Tá? E eu preciso muito do compromisso de vocês a partir de agora nesse planejamento, porque ainda tem uma grande vantagem da gente estar fazendo isso agora, tá certo? Porque a gente está finalzinho de ano, tá? Finalzinho de ano. E finalzinho de ano é aquele tempo, na verdade, quase ninguém se planeja muito no final do ano. A gente está no dia 12 de novembro de 2021. Todo mundo espera chegar aquela semanazinha do Natal, ou espera chegar o primeiro dia do ano, aí compra logo aquela agenda nova, coloca o plannerzinho novo, né? Ou ganha e diz, agora chegou a minha hora, agora eu vou resolver tudo. Vou botar aqui um plano para esse ano e eu vou cumprir até o final do ano. Aí faz o plano, às vezes até leva um pouquinho mais de tempo, passa uma semana ali pensando, arrumando tudo, organizando a casa, organizando as coisas todas, para entrar em operação. Aí, quando começa a entrar em operação, aí começa a aparecer um monte de coisa, procrastinação,
outros convites para tirar você do ponto B, né? Outras propostas, planos de outras pessoas que querem colocar vocês no meio do plano dela, já que você não vai ter o seu plano. E aí, né, o que o Jerônimo Temel diz, né, no livro, nesse livro que eu estou com ele aqui abertinho aqui, ó, produtividade para quem quer tempo. Capítulo 1. A fábula da virada do ano e o monstro do dia a dia. Tá? Então, essa frase, tá, é uma frase que, ao ler esse livro, ela me marcou muito, né? E eu, eu a partir daí, eu procurei controlar muito mais o meu dia a dia. Porque cada um de nós, né, eu tenho certeza que cada um de vocês é da natureza humana, quando chega no final do ano, para se planejar, para se organizar todo e diz assim, é agora. Aí, um mês depois, tá rindo de você mesmo. Diz assim, rapaz, de novo, né? Ninguém fala isso abertamente, mas é assim. A gente fica, não é possível que eu não estou conseguindo, não é possível, tá? Então, é por isso que ele coloca isso, né? A fábula da virada do ano, que é o quê? Você cria um cenário e que você vai para o ponto, para o seu objetivo, e a partir da segunda-feira seguinte, você não tem compromisso com o que você botou no papel você mesmo. Isso eu fui vendo ao longo dos anos, né? E eu tenho um maior cuidado hoje de dizer assim, não, peraí, eu estou aqui no meu plano. Então, qual é o convite? Qual é o convite aqui a vocês agora? O convite é assim, enxerguem essa disciplina como, a partir de agora, como um planejamento para a vida de vocês a partir de 2022. Tá certo? Tipo assim, em janeiro de 2022, eu começo a executar um plano. E esse plano, eu vou fazer quando? Se eu vou fazer somente no dia 1º de janeiro de 2022, não. Você vai começar a fazer comigo hoje, a partir do dia... Que dia é hoje? Hoje é dia 12, não é isso? A partir do dia 12 de novembro de 2021. Na verdade, vocês já começaram a fazer porque eu comecei a dar uns insights assim nas aulas passadas, que botei vocês para pensar, né? Só que agora, a partir de agora, é o plano, o planejamento estratégico de vocês e a análise SWOT em relação ao objetivo de vocês. E aí vai a primeira atividade do dia, que eu vou jogar uma coisa agora aqui e você já pode começar a pensar, tá? Qual é o seu principal objetivo para dezembro de 2022? Ou melhor, para o dia 12 de novembro de 2022. Por que o dia 12? Porque hoje a gente está começando, tá certo? A fazer esse plano. Você quer o quê? O que é que você quer? Aonde você quer chegar? O ponto A é hoje. O ponto B é o dia 12 de novembro de 2022. Qual é o seu principal objetivo? Você não vai colocar no papel, você pode colocar no seu board lá, você pode colocar no papel, você pode colocar onde você quiser. Mas escrevam agora o que vem na cabeça agora em relação ao principal objetivo. Ah, mas eu posso mudar? Pode. Não tem nada aqui, é uma coisa que está escrita hoje que não pode mudar amanhã. Escrevam agora o principal objetivo de vocês, que vocês querem assim. No dia 12 de novembro eu vou ter conquistado isso. Eu vou ter chegado aqui. Escrevam, porque aí agora a gente vai... já coloquei isso para vocês poderem ir pensando nos objetivos, mas evidentemente que eu vou falar um pouco do processo aqui, da parte um pouco mais técnica, para vocês chegarem lá, tá? O objetivo é a primeira coisa, veja, objetivo e prazo são as duas primeiras coisas que a gente, antes de fazer o planejamento, define. Objetivo e prazo. Não adianta dizer assim, vou fazer um planejamento, eu tenho um sonho, vou fazer um planejamento, não botou prazo, esquece. Planejamento tem que ter prazo, tá? Eu acho que eu já falei isso na aula passada, uma palestra que eu fui da Carla Sarni, ela disse assim, um sonho sem prazo não é nada, né? Não é nada. Então, precisa o quê? Objetivo, o objetivo do sonho, né? Qual é o sonho? Qual é o objetivo para materializar aquele sonho? E qual é o prazo que vocês vão assumir com vocês mesmos em relação a isso, tá? Ou no contexto pessoal. No contexto da empresa, qual é? Qual é o objetivo da empresa? Qual é o plano da empresa para um ano? Qual é o plano da empresa para 5 anos? Sabe qual é a técnica que se usa, tanto na empresa quanto os coachings usam para fazer
planejamento pessoal, orientar os planejamentos pessoais, análise de SWOT. Tá certo? Então, vamos embora aqui. Então, a gente finalizou o módulo 1 e eu coloquei lá na plataforma a descrição do trabalho, tem que me entregar até a data do dia 19. Né? Então, agora, essa aula é a primeira aula do módulo 2. Qual é o título do módulo 2? O planejamento, os indicadores e a autogestão. Por tudo que eu já falei até agora, você já deve ter percebido que existe uma clara ligação entre planejamento e autogestão. Tá? Acho que eu nem preciso explicar ou falar mais nada sobre isso, né? Então, essa aula, a aula 5, o título, como eu já falei, planejamento, análise SWOT, como eu falei para vocês, vou repetir, o método clássico. O método clássico. Então, vocês vão se deparar por aí com vários métodos, podem comprar os livros que quiserem, o livro de planejamento que quiser, e que você, olhando para qualquer método, você vai dizer assim, não, isso aqui tem uma relação com a análise SWOT. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu já pedi a vocês aí para começarem uma atividade, né? E eu agora vou usar aqui uma outra ferramenta tecnológica que eu sempre uso, acho que eu já cheguei a usar com vocês aqui. Eu vou fechar aqui essa tela e eu vou, acho que eu já usei isso com vocês, não sei se foi na última aula, enfim. Eu vou começar do zero, na verdade, esse board da aula, o board não, que não é em outro software, né? Então aqui está o MindMaster, que é uma outra ferramenta tecnológica, né? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para ficar um pouco melhor, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá, share screen. Acho que melhor assim. Eu saio um pouco da tela, fico só na janelinha, aqui em cima do Zoom, né? Mas eu estou aqui no MindMaster. Eu não sei se vocês têm conta, se já criaram, se usam, mas se quiserem usar, eu vou colocar o link no chat aqui para vocês, tá? Então, vamos lá, voltando aqui, vamos lá. Então, pessoal, essa ferramenta, tá? Ela difere um pouco do Miro, porque o MindMaster, ele é uma ferramenta exclusiva de mapa mental. Exclusiva. A gente não consegue fazer uma série de coisas que a gente consegue fazer lá no Miro. E como eu uso muito mapa mental, tá? As pessoas gostam muito de comparar. Ah, esse ou esse, qual é o melhor? O melhor é o que funciona para você. No meu caso, eu uso os dois. Tá? E quando eu quero me aprofundar um pouco mais no mapa mental em si, eu opto por esse aqui, porque é mais focado. É só mapa. Não tem tanta coisa quanto tem no Miro. Então, as finalidades são diferentes, os softwares são parecidos, assim, vamos dizer, né? Mas as finalidades são bem diferentes, tá? Na minha opinião, o Miro é um software muito mais voltado para aulas, para trabalhos em grupo. Até dá para fazer coisas em grupo aqui no MindMaster também, mas lá é muito mais visual. Visualmente lá é muito melhor, muito mais tranquilo, né? E eu acho que foi um achado na pandemia achar o sistema que tornou as aulas de fato muito dinâmicas, com a participação de muita gente. Mas, direto ao ponto aqui, tá? Criei o meu mapa, novo mapa mental. Maravilha. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, tá? Vou aumentar um pouco para vocês aqui, ó. Eu vou colocar aqui aula 5, planejamento, análise, SWOT. Então, deixa eu fazer aqui dando um zoom aqui para vocês, para melhorar para todo mundo, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu falei, né? Então, a gente precisa, para um planejamento, eu vou colocar assim, pré-requisitos básicos, tá? O nome pré-requisitos, tá? Já está dizendo tudo, né? É assim, antes de começar, o que é que eu tenho que ter, certo? Eu tenho que ter, a primeira coisa, um objetivo claro. Vou botar assim, escrito. E vou colocar aqui também o outro objetivo, outro pré-requisito básico, prazo.
Vou botar aqui também. Eu vou botar aqui também. Eu vou colocar aqui, no caso, na atividade de vocês, vocês vão. Eu já defini, né? Eu defini para a atividade o prazo de 1 ano. Por que eu defini um prazo de 1 ano? Fica muito mais realista você definir alguma coisa agora do que você quer daqui a 1 ano. Normalmente, eu começo pedindo, já pedi isso em várias turmas, eu peço para definir um planejamento. Vou colocar assim, já pedi em outras turmas, tá? Um planejamento estratégico de 5 anos. Aí reclamam, ei, como é que vai ser 5 anos? É mais difícil, mas é importante ter também. Só que o que é importante para mim aqui é que vocês entendam a construção do planejamento. Vocês vão planejar a vida toda comigo agora em 4 meses de aula? Não. Não vão fazer isso. Esse planejamento que vocês vão fazer comigo de 1 ano vai ficar fechado, totalmente fechado, 100%, quando a gente terminar a matéria? Não sei. Depende de você. Tá? Mas quando a gente define um prazo menor, as coisas ficam um pouco mais claras. Certo? Então, vamos focar aqui em 1 ano. Então, esses são os pré-requisitos básicos. Então, eu já pedi para vocês escreverem isso aqui no papel. Pode ter surgido uma dúvida, que é normal, na hora que a gente começa a trabalhar com isso. Objetivo, vou colocar até aqui. Objetivo em relação a quê? Objetivo em relação a quê? É objetivo. Porque um pode pensar assim, não, eu quero isso. E isso ser uma coisa que não tem nada a ver com trabalho. Ou com o lado profissional, ou com dinheiro, nada. Eu quero... Tem um caso que eu sempre gosto de contar, né? Eu estava assim... Foi numa das empresas que eu trabalhei, né? Que eu estava assim, bem chateado com que a gente não estava conseguindo cumprir a meta. Aí eu chamei uma pessoa e disse assim, Fulaninho, assim, o que é que você quer da vida? Assim mesmo. Aí a pessoa olhou para mim assim, rindo, e disse assim, o que eu quero da vida mesmo, professor, é ser feliz. Assim, eu não aguentei, eu morri de rir, né? Porque, na verdade, essa meta é a meta de todo mundo, né? Só que essa meta é uma meta abstrata. E ela é abstrata, e como ela é abstrata, a gente não consegue tangibilizar, né? Até porque é uma meta que a gente busca ela a vida toda. Então, não é com ela que nós vamos trabalhar, senão a gente não consegue sair a gente não consegue dar o primeiro passo, tá? Em relação a alguma coisa mais concreta. Então, o que é que acontece? Para facilitar, eu vou abrir aqui em três possibilidades para vocês, tá? Então, assim, deixa eu colocar aqui. Vou colocar assim, vida profissional. Vou colocar aqui, vida financeira. Vida, vamos dizer assim, vou colocar pessoal. Tá? Pessoal, eu dividi em 3 áreas, certo? Cada livro que vai orientar a fazer plano, tem um que vai dividir em 4, tem um que vai dividir em 8. Cada coaching, cada gestor faz essa subdivisão da forma que acha mais claro, que gosta, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Quando você está com muita dificuldade de definir um objetivo claro, um só, que envolve tudo, o que é que você faz? Divide. Quando você divide, como eu fiz aqui, fica muito mais fácil para pensar. A vida acontece com tudo isso junto. É o pessoal, o financeiro, o profissional, junto e misturado. Tá? No dia a dia. Hoje, por exemplo, estão acontecendo várias coisas na vida de cada um de nós.
que envolve o lado pessoal, que envolve a vida financeira, que envolve o lado profissional. No entanto, para resolver cada tipo de problema, a gente precisa separar os problemas. É uma estratégia, inclusive, que a gente usa para solucionar problemas de matemática, de física, de tudo. Então, separa os problemas. Quando a gente separa em 3, já ficou mais fácil. Por quê? Qual é o meu objetivo aqui? Qual é meu objetivo principal? Profissional. Tá? Qual é? Tá? Qual é o meu objetivo principal? A mesma coisa, veja. Aqui, vida financeira. Qual é o meu objetivo principal? Vida pessoal. Qual é o meu objetivo principal? Evidentemente, se eu tiver muita dificuldade e eu quiser subdividir mais, eu saio subdividindo, mas tem que ter cuidado para não ir subdividindo demais e no final não conseguir fazer nenhum. Mas vida pessoal, vamos colocar aqui. Saúde, eu estou subdividindo já aqui, tá? Saúde eu acho que é uma coisa importante, né, para todo mundo. A gente está passando por algumas dificuldades agora, né? Saúde. Uma outra coisa que também, relacionamento, tá bom? Amigos, família, vou colocar assim, relacionamento, vou colocar aqui família. Tá? Subdividir em 3. Posso subdividir em 4, 5. Cada um faz da forma que achar melhor para você. Tá? Então, é só um caminho que eu estou dando. Agora, a pergunta que vocês podem me fazer. Professor, o objetivo que você pediu que a gente escrevesse é qual? É o principal objetivo para você. Você pode pensar nessas áreas, tá? E você pode escrever, você pode até colocar 2 ou 3 para a vida profissional, né? Você pode colocar 2 ou 3 para a vida financeira, você pode colocar 2 ou 3 para a vida pessoal. É com você. Tá? Se você tiver muitos objetivos e tentar fazer tudo na mesma hora, é uma questão de gestão. Não vai conseguir. Pode não conseguir. Né? Então, é de acordo com o que cada um tem condições e capacidade de fazer. Tá? A partir do que você tem. Né? Então, acho que todo mundo entendeu essa parte aqui, né? Isso aqui é só uma introdução para facilitar, assim, a escrita do objetivo. Vai conseguir escrever um objetivo claro e dizer assim, é isso, agora, durante a aula? Provavelmente não. Tá? A não ser que você já tenha pensado um pouco sobre isso, provavelmente não. Mas o mundo não acaba hoje. Pensa um pouco amanhã, pensa um pouco depois, né? Pensa durante a semana e na semana que vem, vocês não precisam passar isso para mim, porque isso envolve questões aqui da vida pessoal de vocês, tá? Vocês, de repente, anotam num papel, né? Ou no board que vocês quiserem, cria outro board lá, que não é um board compartilhado comigo, faz em qualquer lugar. Comigo, eu quero que vocês compartilhem, escolham um para compartilhar. Se quiserem compartilhar mais, pode, fica à vontade. Mas eu sugiro que vocês escolham um objetivo da vida profissional, que na verdade é onde a gente está junto, né? A gente está junto, eu sou professor de uma disciplina e vocês são alunos de uma disciplina da faculdade. Né? Então, que tem uma relação direta com a nossa vida profissional. Então, eu prefiro, né, que vocês definam um objetivo principal para a vida profissional. Até porque, se vocês fizerem isso, fizer para um cara só a coisa corretamente, vocês sabem fazer para todos os outros. Tá? Porque é só repetir. Tá? Vocês vão fazer. Veja, a análise SWOT, para a gente não perder o ponto, né, chave, a análise SWOT você pode fazer, na verdade, você deve fazer tipo, uma para cada objetivo. Simplificada que seja. Uma para cada objetivo. Tá? Não faz sentido fazer uma análise de SWOT sem objetivo. Tá? Então, por isso que eu estou colocando esse ponto repetidas vezes. E por que eu estou repetindo muito isso? Porque se vocês não souberem qual é o ponto B exatamente, para um pouquinho, faz isso com calma. Sabe por quê? Porque imagina que você define um objetivo agora, isso acontece, é muito comum, que você define um objetivo agora, aí o maior esforço faz para chegar lá, aí quando chega lá, olha assim e diz, não, mas espera aí, é só isso?
não era isso, não é isso que eu quero. É normal, é até bom que você sempre queira um pouco mais, tá? Mas é importante definir alguma coisa que de fato você queira, né? E não fazer por fazer, certo? Então, pensa no objetivo, porque, veja, a gente vai fazer do objetivo, a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar um método, que eu vou colocar aqui, ó. A gente vai aqui, eu vou daqui a pouco eu vou entrar no método, o método SWOT, e esse método vai ter um resultado, tá certo? Esse método vai ter um resultado. Qual é o resultado? Qual é o resultado? Quais são os resultados que a gente vai ter? Tá aqui, ó. Quais são os resultados do que a gente vai ter? A gente vai ter, primeiro, a gente vai ter um plano de ação. Aliás, vou colocar aqui, né? Primeiro a gente vai ter um objetivo, definição de um objetivo claro. 2, um prazo para execução. Um prazo para execução. Realização. A gente vai ter o que é a parte principal. Vou botar até em maiúsculo aqui. Um plano de ação. Um plano de ação, pessoal, é um conjunto de ações que, executadas uma a uma, vai levar você para o objetivo que você construiu. É o mapa do caminho, tá certo? O plano de ação é o mapa do caminho. Vou colocar aqui. Opa. É o mapa do caminho. Uma lista, na verdade, de ações que têm que ser feitas. Então, aqui podem ter, né? 3, 10, 20. Tá? De acordo com a quantidade de ações que vai ter, depende de cada um também, mas no trabalho de vocês, eu proponho que vocês façam 10. 10 é um número razoável, tá? Para um plano. Se quiserem fazer 5, também pode, né? Acho que até 5, eu vou colocar aqui o mínimo de 5, mas isso varia. Além a lista de ações, né? O plano de ação, além disso, tem 4, a missão. Eu vou colocar separado, tá? Missão, visão, valores. Certo? Definição de um objetivo claro, o prazo para execução, um plano de ação, a missão, a visão e os valores. Vocês viram na minha apresentação pessoal que eu fiz questão de destacar que eu tenho missão de vida, que eu tenho visão e que eu tenho valores. Tá? Quando vocês chegam dentro de uma empresa ou que vocês entram no site de uma empresa, vocês vão ver lá a missão, a visão e os valores da empresa. Quando vocês enxergam isso, você já, em tese, pode concluir que aquela empresa tem um planejamento estratégico, fez um planejamento estratégico. Tá? Tem empresa que não fez, que não tem, e que existe. Tá? Além disso, a última coisa que eu até separo um pouco, tem uma coisa que é muito importante, que eu já falei aqui, que são os indicadores. Os indicadores é o que eu chamei aqui de métricas e que eu coloquei, né? Eu coloquei aqui que metas pode se referir ao objetivo principal, mas normalmente quando a gente fala atingiu a meta, atingiu o indicador, né? Assim, acho que meta também tem uma relação muito forte com o objetivo. Eu acho que
Eu vou refazer um pouquinho isso. Eu acho que meta tem sim uma relação muito forte com o objetivo. Agora, as métricas, os indicadores, né? Elas precisam ser atingidas. E o grupo que está construindo, que está trabalhando para a jornada, ele precisa saber qual é a meta maior, mas ele precisa focar nas métricas, tá? Isso tem um pouco a ver, que eu não vou entrar no assunto agora. Existem os tipos de indicadores, tá? Aí é uma aula lá da frente do curso, tá? Os tipos de indicadores, que são os OKRs e os KPIs. Mas eu não vou entrar nisso agora, porque senão a gente sai do objetivo da aula. E veja que a aula tem objetivo, tem prazo, tem tudo, né? Tem planejamento. Então, esses são os resultados, tá? Então, eu vou ficar, assim, muito feliz, né? Se vocês conseguirem definir um objetivo, o prazo para execução, tá? Se, na verdade, isso aqui eu já defini, né? 1 ano, mas fico à vontade para fazer o plano no tempo que vocês quiserem. O plano de ação é um resultado, isso aqui é um resultado eu vou colocar, vocês não vão entender isso agora, mas vão entender daqui a pouco. É o resultado do cruzamento na matriz de SWOT. Ah, mas espera aí, professor, você não falou de matriz de SWOT ainda? Não, não falei não, não tem problema. Mas grave isso aqui que é bem importante para chegar lá. Certo? Então aqui, os pré-requisitos básicos, vocês já entenderam. Né? O método, eu não entrei ainda. Só que o método, na verdade, eu vou fazer aqui, a gente vai para o board do Miro já. E vocês, sem saberem que estavam indo para esse caminho no trabalho do módulo 1, eu preciso pedir a vocês que façam o seguinte: os pontos fortes. Vamos lá. Ambiente. A gente vai dividir em 2 ambientes, tá? Por que eu estou dividindo em 2 ambientes? Para ficar mais fácil de entender. E porque o método é assim. Então, vocês vão pensar primeiro num ambiente interno. E depois num ambiente externo. Claro, se eu estou falando de ambiente, eu estou falando, em geral, de empresa. Empresa vai fazer assim: o que é que está relacionado ao meu ambiente interno, à minha empresa? E o que é que está relacionado ao ambiente externo? Em tese, o ambiente interno, nós temos controle. No ambiente externo, não temos controle. É assim, no ambiente interno, são as coisas que a gente, quando eu falo empresa, pode mudar, pode melhorar. As coisas que acontecem no ambiente externo e que afetam a empresa são coisas que a gente não tem controle. A situação da empresa pode melhorar ou piorar em função de uma coisa que aconteceu externamente a ela. Certo? Vou dar um exemplo bem rapidinho para vocês entenderem um pouco melhor isso. Toda empresa que se preparou para o ambiente virtual antes da pandemia acontecer, a pandemia, por paradoxal que pareça, foi a grande oportunidade que a empresa teve de crescer. Por quê? Ninguém conseguiu praticamente viver sem tecnologia nos últimos 2 anos e alguém já tinha feito um plano de chegar, vamos dizer assim, ninguém planejou a Covid, mas aconteceu um fato externo que ninguém tinha controle e que mudou a vida de todos nós. Todo mundo hoje é um pouquinho diferente, as empresas tiveram que se reinventar, nós tivemos que se reinventar por conta de uma coisa externa que aconteceu. Tá? Então, isso aqui, em relação ao ambiente interno, no caso do objetivo pessoal, para vocês aí, eu vou dividir em quê? Em pontos fortes. Vou colocar tudo maiúsculo, né? Pontos fortes. Pontos fracos. Vou colocar aqui. Vou colocar isso aqui em verde. Vou colocar isso aqui em vermelho.
todo mundo estudou o texto do Peter Drucker. Todo mundo fez a atividade que eu coloquei. Quais são os 5 pontos fortes de vocês? Tá? Só que, olha o detalhe. Eu pedi que vocês relacionassem os pontos fortes de vocês sem pedir para vocês definirem qual era o objetivo. A análise que a gente fez até agora no módulo 1 são pontos fortes que vocês colocaram, atribuíram a si, e que vão ser importantes para vocês para qualquer objetivo. É uma coisa que é uma força de vocês para a vida. Aqui, vocês vão enumerar 5, pelo menos 5, pontos fortes que vocês têm em relação ao objetivo que vocês definiram. Tá? Então, entre aquela atividade do módulo 1 e essa atividade do módulo 2, existe um objetivo. Provavelmente, dos 5 pontos fortes que vocês colocaram na primeira atividade, talvez tenha uma parte que seja muito importante para esse objetivo que vocês definiram aqui, e outras talvez não. E talvez tenha algumas que vocês não tenham relatados como ponto forte de vocês para um determinado objetivo. Eu vou dar um exemplo. Tá? Vou dar um exemplo. Vocês têm, vamos imaginar que o objetivo de vocês seja vou colocar aqui, ser contratado, tá, por uma empresa multinacional que exige, por exemplo, o inglês fluente. Se você tem como objetivo entrar numa empresa que exige um inglês fluente, um ponto forte que você pode ter é um nível avançado em relação ao inglês. Se você não tem isso e você tem isso como objetivo, qual é o ponto fraco que você vai ter? Não ter o nível avançado, você ter o nível básico ou o nível intermediário. Eu dei aqui um exemplo em relação ao objetivo. Tá? Então, o que vocês vão fazer aqui, vou colocar aqui, ó, listar os 5 maiores, as 5 maiores forças que você tem para atingir o objetivo. Listar, eu vou colocar assim, listar, primeiro você lista, né? E depois você ordena, e ordenar. Já podem ir exercitando aí, já definiram um objetivo, já exercita agora os 5 pontos fortes. Cuidado para não confundir ponto forte com oportunidade, mas vocês vão entender isso já já. Pontos fracos. Listar e ordenar as 5 maiores fraquezas que você tem, fraquezas que você tem para atingir o objetivo. Isso aqui é muito importante, tá? Por quê? Listar e ordenar. Vamos imaginar que pegar ainda o exemplo da empresa da multinacional que exige que vocês tenham inglês fluente. Você pode não saber, vamos dizer assim, você pode não saber ter o inglês de nível básico, somente. O inglês de nível básico pode ser um ponto fraco seu que é irrelevante para vários objetivos que você viesse a atingir. Então, ele talvez não precisasse nem ser listado entre os 5. No entanto, se o objetivo principal é entrar numa multinacional que exige inglês, ele talvez seja o primeiro ponto fraco. Você tem que colocar lá inglês básico como o primeiro ponto fraco. Por quê? Das fraquezas que você tem, é a mais relevante para o objetivo. Beleza? Então, percebam que os pontos fracos e os pontos fortes,
eles têm uma relação direta com os objetivos. E eles são internos, para reforçar. Por exemplo, tudo que você colocar como ponto fraco, você próprio tem poder para melhorar. E tudo que você colocar como ponto forte, você também tem poder para melhorar ainda mais. Por quê? Porque você não depende de ninguém. Tá? Em tese, você não precisa sequer de um professor de inglês para resolver esse problema. É uma coisa sua. Tá? Então, tudo que você tiver poder de resolver, você é uma coisa interna. Força, ponto fraco, ou ponto forte ou ponto fraco. Agora vamos para o ambiente externo. O ambiente externo, tá? A gente, ao invés de chamar de ponto forte e ponto fraco, a gente chama de oportunidades e ameaças. Oportunidades, eu vou colocar também aqui, eu vou colocar um outro verde, né? E ameaça, eu vou colocar também aqui um rosa aqui, um pouquinho diferente do que está aqui em ponto forte e ponto fraco. Oportunidade e ameaças são coisas externas. Vou pegar agora o exemplo que eu acabei de dar da pandemia. Se uma empresa sempre trabalhou maciçamente com tecnologia, ela aproveitou a oportunidade da pandemia. Veja que paradoxo. Estou falando no contexto da empresa. Tá? A pandemia, ela foi uma oportunidade para muita gente que se adaptou rápido e que estava preparado para alguma coisa nesse sentido. Tá? Agora pensa o objetivo para frente. Objetivo para frente. Eu imagino que qualquer empresa, depois da pandemia, refez seu planejamento. Agora vamos imaginar que uma empresa está fazendo o planejamento agora para os próximos 3 anos ou para os próximos 2 anos. Tem como a gente não colocar como ameaça um possível retorno ou o aparecimento de uma nova pandemia? Não. Não tem como a gente não colocar isso como ameaça. Por quê? Porque é uma coisa muito recente. A gente está esperando, a coisa está acontecendo ainda, tem gente ainda que vai tomar a terceira dose, tem gente se vacinando. Então, está naquele momento assim de apreensão. Né? Será que ainda tem alguém morrendo? Será que estão... Então, como é que está o cenário? Todo mundo que está fazendo um planejamento estratégico pode estar colocando a própria pandemia como oportunidade ou como ameaça. E aí, gente, isso é uma coisa que eu quero destacar porque vocês vão sentir isso e vocês vão ter essa dúvida na hora que estiverem fazendo a atividade. O que é? Professor, é possível uma coisa ser uma oportunidade e uma ameaça em direção ao objetivo? Sim. É muito comum, inclusive. Você olhar para você repetir até coisas aqui, tá? Vou pegar um exemplo, né? Vou colocar assim, nova pandemia, como oportunidade, e como ameaça, nova pandemia. Pode. Só que, veja só, o que vocês estão fazendo, isso que está aqui, vai para a matriz de SWOT de vocês, que vocês vão ver já já. E na matriz de SWOT, vocês vão ver que vocês vão ter que elaborar ações que estão relacionadas àquele plano de ação, que vocês vão sair com as 10 ações que vocês têm que fazer. São ações que mitigam ou que fazem vocês aproveitarem mais ainda o que seria eventualmente se acontecer uma nova pandemia. O que é que acontece? Por exemplo, uma nova pandemia, se alastra isso mais 2 anos ou mais 3 anos, ou volta em algum momento, todo mundo agora já está um pouco mais preparado para fazer alguma coisa no processo. Então, o que é que eu vou fazer? Qual é a ação que eu vou fazer para não deixar o processo me atropelar? A vida me atropelar o meu plano.
tá? No meu caso, tá? O que acontece? Eu tinha um plano de 10 anos, um plano estratégico que eu fiz de 10 anos. Eu estava na execução do segundo ano dele quando veio a pandemia. E eu tive que me refazer. Uma das coisas que eu tive que refazer, foi me adaptar ao ensino online. Porque eu praticamente tinha dado aula online somente uma vez na vida, praticamente. Um curso que eu participei. De lá para cá, em 1 ano e meio, eu tive que estudar. Teve um conjunto de ações que eu tive que fazer para poder me adaptar e me preparar melhor para esse momento. De modo que voltar ao presencial é uma coisa que pode acontecer, que deve acontecer em breve, e ficar no online, em tese, eu resolvi o problema, tipo assim, de ser um professor online. Voltar ao presencial, beleza, vou lá, vou dar minha aula. Isso para mim hoje é até uma ameaça, porque eu estou tão acostumado já e tão ambientado com esse ambiente tecnológico, né, com as coisas fáceis aqui na minha mão, com vocês compartilhando coisas, que uma ameaça para mim, do ponto de vista até didático mesmo, vai ser voltar para a sala de aula presencial. Por quê? Porque me adaptei e agora eu já estou me acostumando com o processo. Só que na volta, readapta de novo, muda um pouquinho o plano, a gente vai ter que, tipo, trânsito, vai ter um monte de coisa que vai mudar, eu vou ter menos tempo para fazer algumas coisas, vou para o trânsito, vai perder 1 ou 2 horas, e quando chegar lá, tem um monte de coisa que tem que se adaptar. Veja, um plano de ação para um objetivo, tá? Mas vamos lá. Eu acho que, assim, era isso que eu queria, né, fazer aqui dentro desse mapa mental. Eu falei para vocês de matriz de SWOT, e agora eu vou lá para o Miro, tá? Eu vou para o Miro aqui, deixa eu abrir aqui o Miro. Vocês todos que estão aí no Miro, já, tá? Eu vou passar um link para vocês. Acho que todo mundo entendeu. Se alguém tiver dúvida, veremos cruzamento SWOT também. Sim, agora. Agora sim, não vai ser hoje. Vocês vão trabalhar e a próxima aula a gente faz os cruzamentos. Desde que vocês cheguem com tudo prontinho aqui, para a gente cruzar aí a matriz, tá? Objetivos já definiram, e vamos fazer sim o cruzamento. Aí vamos lá, tem uma aula aqui, ó. Deixa eu ver se foi essa aula aqui que eu coloquei. Eu tenho essa matriz aqui. Veja, se vocês... Só uma dica para vocês aí, tá? Para um momento Miro aqui, especial. Se eu entrar aqui no board, ó, clicar aqui em Templates, certo? Templates, SWOT. Enter. SWOT Analysis, tá? SWOT Analysis aqui. Cliquei. Use aqui uma preenchida. Estou pedindo para ele usar uma preenchida. Foi o que ele trouxe para mim. Ele trouxe para mim, ó. Tá? Ele trouxe para mim uma matriz de SWOT já preenchida, com termos em inglês. Ele não fala aqui qual é o objetivo, e eu não vou ver isso com vocês agora, senão a gente vai perder muito tempo. Mas aqui, ó, aqui estão as forças e fraquezas, tá? É daí que vem o SWOT, tá? Aqui, ó, objetivos próprios e específicos, né? O que quer dizer internos, as forças e as fraquezas, internos pessoais, se for um planejamento estratégico pessoal, internos da empresa, se for um planejamento estratégico da empresa, tá? E aqui as forças, ele coloca até como forças ambientais, né? Forças do ambiente externo, né? Então, as oportunidades e as ameaças. Essas iniciais aqui, SWOT, matriz de SWOT. Aqui, os textos que eles colocaram. O que é que vocês vão fazer? A mesma coisa, vocês vão construir uma matriz dessa. Vocês já definiram um objetivo, vocês podem... não copie e cola essa não, porque eu tenho uma melhor para vocês copiarem e colarem. Mas vocês vão fazer isso aqui. Vão pensar nos pontos fracos e pontos fortes de vocês para o objetivo e vão colocar aí 3, 4, 5, 10. Então, por que não dá para fazer o cruzamento agora? Porque precisa pensar, definir o objetivo certo, definir as forças certas na direção do objetivo. Então, precisa de um tempo para pensar. Tá certo? Então, percebam que a semana que vem vai ser, até a próxima aula, vai ser muito importante, não no contexto da matéria, simplesmente para vocês serem aprovados ao fim dela. É importante porque a gente está construindo um plano
para um objetivo que é de vocês e que vocês querem começar executando depois que terminar o plano. Ou seja, para um pouquinho para pensar nisso aqui, porque esse é o planejamento para que daqui a 6 meses, um ano, vocês não estejam tão enrolados nas coisas. Ah, porque o tempo, porque não está dando, porque se organiza melhor. Isso, e esse tipo de coisa aqui é organização. Organização. Tá? Gestão é organização, fundamentalmente. Então, eu vou voltar aqui, não era esse Miro, não era esse bullet que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu tenho outro aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, eu vou pegar esse modelo aqui, que é até para... Eu trouxe esse modelo aqui até para motivar um pouco vocês também em relação ao trabalho. Ver como é legal chegar no fim desse trabalho, tá? Olha só, esse trabalho aqui foi o trabalho AB1 de um dos alunos da turma passada, tá? Cada um, durante a disciplina, seguia uma jornada. Alguém fez mais, alguém fez menos, alguém teve tempo, alguém não teve. É assim. Eu sei que é assim. Vocês, a ideia aqui não é colocar ninguém competindo um com o outro, não. É cada um fazendo o que consegue fazer. Tá? Mas aí eu peguei, assim, um dos melhores que teve da turma passada, sem dúvida. Tá? Veja, aqui o Jonathan fez, ele fez um planejamento de 5 anos, como eu falei para vocês, eu orientei isso, né? Então, o que é que tem aqui, ó? Ano 1, não vou entrar aqui no mérito do planejamento dele, né? Mas ele fez aqui, ó. Ano 1, profissional, financeiro. Ano 2, ele fez o dos 5 anos aqui, tá? Aí o que é que ele fez aqui? Ele fez aquela atividade que eu passei para vocês lá, que vocês quisessem fazer, habilidade, experiência e conhecimento, que é uma aula lá da inovação e empreendedorismo, que eu botei no grupo de vocês para vocês assistirem. Aqui tem uma coisa que eu vou tratar com vocês na próxima aula, tá? que são as coisas, as metas SMART, tá? Aliás, eu não vou tratar na próxima aula, não. Vou aproveitar agora para a gente já fazer isso agora. SMART, o que é que são? SMART, tá? Vem de específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e factíveis. Tá? Então, é a abreviação aí da sigla SMART, tá? Que é uma coisa que é muito usada, tem sido muito usada em gestão. Então, o que é? Seja específico. Metas, objetivos e indicadores. Você já sabe o que são essas 3 palavras. Específicos para que todos tenham clareza em relação ao que se deseja. Tá? O texto do objetivo tem que estar bem escrito para você dizer, não, é isso aqui mesmo. Tá? Então, a meta, inclusive, pode estar até no texto, escrita. Tá? Mensuráveis. Não se pode melhorar o que não se pode medir. Não é isso? Então, eu sei que essa afirmação ela é questionável, mas do ponto de vista de gestão, como uma ciência aplicada, a gente vai admitir que sim. Tá? É mensurável. Criar objetivos mensuráveis que possam ser medidos. Não se pode gerenciar o que não se pode medir. Atingível, alcançável. Gestão é equilíbrio. Tá? Metas audaciosas e atingíveis. Tá? Lembra que eu falei no comecinho da aula que o objetivo tem que ter verdade? Verdade é assim, não viaja na maionese e coloca um sonho que não dá para chegar lá num prazo de 1 ano. Tá? Ah, não, porque a gente é do tamanho dos nossos sonhos, a gente consegue chegar. Não consegue, não. A gente consegue o que dá para conseguir num prazo de 1 ano a partir das condições que a gente tem hoje. Num prazo mais longo, planejando cada ano, aí a gente pode pensar em ter tudo e conseguir o que a gente planeja. Tem que ser realista, gente. Certo? Então, não dá para entrar num processo que é de, não, que tudo que eu quiser eu consigo. Menos um trabalho um pouco mais técnico, pragmático, estabelecer um objetivo que você diga assim, isso aqui dá para mim. Agora, tem que também o outro lado, que é o quê? Não colocar um objetivo que vocês alcançam em 2 meses, 3 meses, aí vocês vão estar... isso é um pouco do grande valor de um gestor. Que é o quê? Saber o ponto certo que dá para aquele time ir. Uma empresa é um time. Um grupo é um time. Esse time aí, você olha para a habilidade, para a experiência, para as competências, para a competência de cada um e diz assim, com esse time aqui a meta é essa. E a gente vai. Então, se colocar uma meta abaixo, vai estar usando, vamos dizer assim, vai estar trabalhando com a capacidade das pessoas aquém do que as pessoas podem. E se colocar, se botar a meta lá em cima, vai colocar uma meta além, no meio do caminho,
a equipe vai olhar assim para a meta e vai dizer assim, esse cara está ficando maluco, a empresa enlouqueceu, porque claro que não dá para chegar ali, e daqui a pouco está todo mundo com a super capacidade e super desmotivado, porque botou uma meta que não era factível, não era realizável naquele tempo, tá? Então, relevante, tá certo? Relevante. Então, além de audaciosos e atingíveis, objetivos e metas precisam ser relevantes para manter a motivação. Tá? E o relevante, assim, o Silvio Meira tem uma definição numa das palestras dele que eu gosto muito, do que é relevante e do que é importante. Isso é uma coisa, assim, vamos dizer assim, meio filosófica, mas eu gostei da definição, vou repetir aqui para vocês. Normalmente, o que é importante é importante para você. O que é importante para você pode não ser para mim. Isso depende muito de cada um. Cada um dá importância a algumas coisas da vida que o outro não está nem aí, por exemplo. Tá? Só que o que é relevante é o que é relevante para a sociedade. É o que é relevante, de repente, para uma empresa. No contexto de uma empresa, é o que é relevante para uma sociedade. Então, o que eu estou fazendo é relevante. Muda, de alguma forma, melhora o mundo. Tá? Então, o meu conceito para relevância é isso. Por isso que eu coloquei lá a questão até do Ikigai, que um dos círculos do Ikigai, da aula lá de inovação, é essa parte. Tá? E veja que o T é de factível. É factível dentro de um limite de tempo claro? Um dia, um mês, um ano, uma década? Depende do plano, qual foi o prazo que você deu para esse objetivo. É factível. Tá? Tem coisas que se você disser assim, não, eu quero ter isso aqui daqui a 10 anos, alguém vai olhar para você e vai dizer, você está maluco, você não vai conseguir não. Porque é muito audaciosa, mesmo para 10 anos. Tá? E tem coisas que você vai dizer, rapaz, em 10 anos eu consigo. Eu não consegui em um, mas em 10 eu consigo. Então, qual é o tamanho do sonho? Qual é o prazo que você vai colocar? Depende de cada um, depende de cada empresa. Beleza? Então, pessoal, não deu tempo da gente fazer a atividade junto aqui, mas a gente faz isso na próxima aula, tá? Eu prometo assim a vocês que na próxima aula eu falo menos e trabalho mais junto com vocês aqui. Mas ainda vamos aproveitar esse tempinho que falta para vocês se prepararem para fazer atividade comigo aqui na próxima aula. Na verdade, fazer durante a semana e trazer na próxima aula já uma boa parte das coisas assim feitas para que eu possa, na sequência, entrar no cruzamento da matriz SWOT, tá? O que eu vou fazer na próxima aula e na aula seguinte vai depender muito do resultado do que vocês me trouxerem. Tá? Então, a minha ideia aqui é que na próxima aula vocês fiquem, já estou adiantando, vocês ficam trabalhando durante a aula e eu vou ficar na sala com vocês. Só que eu vou colocar vocês em salas aqui separadas. Cada um fica numa sala. Tá? Aqui hoje, por exemplo, a gente tem 19 pessoas. Fica 19 pessoas, eu vou dar um tempinho e eu vou ficar entrando na sala de cada um e cada um vai poder me mostrar o board individualmente. Tá certo? E tirar dúvida individualmente comigo é assim a próxima aula. Tá certo? Então, só que eu preciso que até lá vocês organizem os boards e façam dentro dessa organização para que na semana que vem, quando eu entrar na sala com vocês, a gente já andar muito. Tá? Eu devo passar aí, de repente, 5, 10 minutos com cada um, né, na semana que vem, na sala individual, enquanto todos os demais trabalham, e aí eu posso ficar, se todo mundo tiver bem, ninguém quiser me chamar, eu vou ficar esperando e vocês me acionam. Setão, dá para vir aqui? Dá, eu entro na sala. O Zoom tem essa possibilidade aqui, tá? Eu tenho a possibilidade aqui de separar vocês em sala, posso separar em grupo e posso separar individual. Como essa atividade é um planejamento estratégico pessoal, eu vou separar vocês em sala individual na próxima aula, tá? Então, o que é que eu vou sugerir para vocês? Primeiro, tá? Veja, tem aqui esse trabalho, eu vou mostrar, vocês vão copiar e colar, não vai ser daqui, do trabalho dele, tá? Mas vocês vão copiar e colar uma coisa parecida com exatamente isso que está aqui. Por quê? Pensar nos pontos fortes, pontos fracos, ameaça e oportunidade, principalmente ponto forte, ponto fraco, às vezes assim as pessoas se complicam um pouco. E aí foi eu que desenvolvi esse método que eu coloquei aqui, já funciona de muitos anos dentro da administração, para tentar facilitar o raciocínio de vocês em relação a ponto forte e ponto fraco. Tá? Então, vocês vão copiar e colar aqui, o dele está feito já, tá? Mas o que é? Observe que tem aqui definição do ponto B, objetivo principal, definição do prazo para atingir esse objetivo,
definição do prazo desse planejamento e definição do ponto A, as condições iniciais. Esse é o ponto principal, tá? Lembra da minha frase, inove a partir do que você de fato tem e vá para o próximo nível. Essa fase agora de ponto forte e ponto fraco é o que é que a gente de fato tem? O que é que eu de fato tenho? Tá? E aí eu separei assim, quais são as minhas habilidades? Coloca assim, habilidade. Aí coloca assim, quais são as habilidades que eu tenho? Ó, veja que eu separei ponto forte em ponto fraco, eu segmentei. Aqui eu botei habilidade, aí você vai pensar assim, 3, 4 habilidades que eu tenho que são pontos fortes naquela direção do objetivo e 3, 4 habilidades que eu tenho que são pontos fracos, que eu precisaria melhorar para poder chegar lá. Uma outra coisa que é muito importante, é decisivo no mundo conectado hoje, é rede, relacionamento. Tá? Então, quem tem um bom networking, conhecem pessoas influentes, conhecem pessoas do nicho de atuação, tem um monte de coisa positiva que, na verdade, pode ser considerado um ponto forte e um ponto fraco. Por exemplo, para o objetivo que eu tenho, em termos de network, quais são os pontos fortes que eu tenho? Quais são os pontos fracos? Tá certo? Então, veja que eu segmentei para vocês conseguirem chegar lá com um pouco mais de facilidade. Conhecimento. Em termos de conhecimento, tá? Veja só, você pode pegar o exemplo aqui, você pode saber chinês, tá? Olha, conhecimento, sei chinês. Para aquele objetivo específico de entrar na multinacional que exige o inglês, o chinês, saber chinês não é nem ponto forte nem ponto fraco. Por quê? Não é relevante para o objetivo. A menos que seja relevante porque eu já sei uma língua. Assim, é muito distante a relevância. Tá? A importância aí para o negócio, tá? Então, para os meus objetivos, de termos de conhecimento, quais são os pontos fortes, quais são os fracos? Então, em termos de conhecimento, tá? O que é que eu sei e o que é que eu não sei, né? Então, não pode ter assim, de novo, não pode ter humildade demais, assim, daquela que esconde você, tipo assim, se sabe, sabe, gente, bota ponto forte que tem. Tem gente que faz, não sei, não, é ponto forte ou é ponto fraco, tem que decidir, tá? Se tá em dúvida de tudo, não vai botar ponto forte nenhum. Se ficar com esse negócio, não, mais, não. Qual é o ponto forte? O que é que sabe? O que é que não sabe de verdade? Ah, não sei isso, não sei, ponto, beleza, não é pecado não saber. É pecado depois, se aquele ponto fraco for uma coisa fundamental, você não ir atrás de resolver, tá? E também, se o ponto fraco, uma coisa que você não sabe, é irrelevante para o objetivo, deixa para lá. É um certo pragmatismo. Quando a gente faz o planejamento, tem um certo pragmatismo em direção ao objetivo. Lembra de Peter Drucker? Não é o que a gente quer fazer, é o que a gente tem que fazer, é o que tem que ser feito para chegar no objetivo, tá? Então, seguindo aqui, ó, recursos financeiros. Para esse objetivo, eu preciso ter dinheiro? Tá? Preciso, não tenho. Ponto fraco, não tenho. Né? Não tem, falta recurso porque eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir fazer aquilo. Quais são as alternativas? Na hora de pensar no plano de ação, vai ser o quê? Quais são as alternativas que eu tenho para, já que eu não tenho dinheiro para pagar isso? Como é que eu resolvo esse problema? Tá? Eu coloquei lá estou colocando sempre no meu Instagram lá, né? Por exemplo, ferramentas gratuitas que até podem ajudar no planejamento. Tá? Então, eu tenho dinheiro para contratar um consultor agora para me ajudar em determinado ponto? Não tenho, não vou fazer isso. Então, o que é que eu posso fazer para resolver o problema de não ter dinheiro e ter aquele resultado do mesmo jeito? Então, o que é que eu vou fazer? Então, recurso financeiro, se o projeto envolver recurso, e se você não tiver, você tem que colocar isso como um ponto forte e um ponto fraco seu. Se você tiver, pode ser um ponto forte, né? Experiência, quais são as experiências que você tem em relação a ponto forte e ponto fraco, e recursos materiais, infraestrutura, que tem a ver com o quê? Por exemplo, eu preciso muito para isso, eu precisaria muito de um computador que, por exemplo, eu não tenho. Eu preciso de ter uma sala para receber as pessoas para esse projeto. Eu não tenho. Então, o que é que você tem e o que é que você não tem em termos de infraestrutura? E assim, eu montei aqui Isso aqui, gente, não vai aparecer em lugar nenhum, tá? Pode aparecer, vocês podem colocar no board, mas isso aqui é uma preliminar para vocês pensarem para levar para a matriz de SWOT daqui o que é relevante. Tá? É um método. No final, importa o quê? O plano de ação.
Tá? O que eu estou construindo com vocês é o meio do caminho, né? Então, eu não vou, assim, aqui eu não vou passar mais os outros casos aqui, porque eu acho que a gente precisa fazer isso aqui. O que é que vocês precisam fazer? Aqui, ó. Aqui tem uma definição, eu fiz a explicação, né? Mas eu tenho outro board que tem isso, ó. Fatores externos. O que é que são? Aí a definição escrita, né? Fatores internos, tá? E aqui uma dica minha que eu não vou fazer. Nesta etapa de brainstorming, não há limites de post-it em cada quadrante. Fique livre. Coloque o que vier na mente e coloque na ordem que as coisas forem vindo à mente sem pensar muito. É tipo assim, a ideia veio, você coloca. Quando você para pensar, você já está tentando achar uma plausibilidade para alguma coisa que mais você quer do que realmente é. Parou, sentou, escreve, joga. Depois que jogou tudo, aí você para ordenar, é isso mesmo, não é? Então, deixa as coisas fluírem, tá? No começo. Aqui, basicamente, é a matriz SWOT, e eu vou fazer isso agora. Aqui tem a continuidade, ó, aqui é o cruzamento, certo? Para vocês verem assim onde é que vocês vão chegar. Vocês vão fazer o cruzamento, vão dar nota, que é isso que está aqui, tá? E vocês vão construir isso aqui no plano pessoal de vocês. Olha aqui que legal. Tá? Quem fizer isso vai chegar assim. Olha aqui, isso aqui é um plano de ação. Quantas ações tem aqui? Ele dividiu em 5 áreas, tá certo? E tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem várias ações que ele definiu aqui para cada um dos objetivos que ele colocou, o que é que tem que ser feito. Tá? No caso dele aqui, por exemplo, ele fez comigo durante a disciplina o plano de TCC. Aqui, ó. Eu não sou nem o orientador dele, nem nada. Mas eu orientei ele ao quê? A construir um plano. Um plano TCC, você pode fazer um planejamento estratégico para fazer o plano, que é o que você apresenta normalmente no plano. Tá aqui, ó. Que ele fez. Né? E aqui outras coisas, outros objetivos que ele tinha, o plano de ação escrito no formato de um diagrama de Gantt, que vocês vão ver também mais adiante aqui na matéria. Tá? Aqui o plano de ação final dele, aí tem aqui o 5W2H, que eu não vou entrar no mérito de vocês aqui, ó. Ele foi fazendo a missão, visão e valores. Tá certo? Então, esse é o trabalho final do curso. Foi o AB1, foi esse aqui. O AB2 foi um outro trabalho que eu passei aqui, que vocês vão chegar também no final com coisas parecidas, né? Então, é um outro trabalho que tem a ver também com planejamento, né? Coisas que eu vou agregando coisas até o final, tá? Para a gente encerrar, de verdade aqui, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário aí, ó, o chat está aí aberto para vocês fazerem comentários. Se alguém quiser falar também, abre o microfone e mande ver aí enquanto eu procuro assim, o board principal para passar o link para vocês copiarem e colarem a matriz SWOT certa. Professor, Oi. a gente vai entregar a matéria até semana que vem, eu tentar. Eu quero que vocês tragam veja, tem a matriz e tem aquela questão do SMART. Tá? Primeiro, tentem fazer aquela questão do SMART, primeiro, né? Definir o objetivo. Aí, antes de sair fazer a matriz, pensa um pouquinho no SMART, mas o que eu quero para sexta-feira é a SWOT de cada um para o objetivo que vocês definiram, com pelo menos 5 post-it em cada quadrante daquele. Tá? Respondendo objetivamente, objetivo, prazo e 5 post-its em cada quadrante. Ponto. Para sexta-feira é isso. Vocês não vão me entregar nada, o que é apenas para que vocês acompanhem um pouco o processo comigo e que eu possa avançar na semana que vem. Porque vocês não vão sexta-feira, eu não vou dar nota, não é o prazo final para isso, nada. Isso tudo vai se acumular porque isso aí é o trabalho final do módulo 2. Veja que a gente acabou o módulo 1 agora. Então, os trabalhos que eu vou passando aula a aula, o trabalho final do módulo é o quê? Juntar tudo. Juntar tudo, tá certo? Tá claro para vocês aí, pessoal, isso? Professor, uma dúvida que eu tenho. O senhor falou sobre, na aula passada, da gente criar lá no Miro. E teve também 2 atividades, não é isso? Sim. Foi questionário. São 2 atividades. Uhum. E essas 2 atividades é para entregar quando? É o trabalho final do módulo 1. Vocês vão entrar, veja só.
na plataforma, tá? Que eu posso até entrar aqui com vocês daqui a pouco. Deixa eu primeiro pegar aqui a matriz. Eu acho que é essa aqui. Pronto, pronto. É esse aqui mesmo, tá? Ó, é esse aqui. Eu vou mandar o link para vocês. Enquanto eu respondo a vocês, vocês podem entrar aqui no link que eu vou colocar nesse board, vou colocar para vocês entrarem aqui nesse board, tá? Vocês podem entrar agora porque eu vejo se vocês estão comigo aqui já. Porque aí vocês podem copiar e colar o que eu vou orientar aqui. Tá certo? E aí eu vou responder você. Pessoal, no chat aí tem o link para esse board. Se vocês puderem entrar aí, já facilita. O que precisa fazer, aqui, assim, já entrou aqui, já entraram vários já. Tá? O que precisa fazer, pessoal? Oi. No caso, para a organização, eu crio outro board para compartilhar com o senhor, ou tipo, dentro do board que eu já criei, eu vou colocando dos lados ali organizando? Dentro do board dentro do board que você já criou. Veja, quanto mais boards vocês criarem, mais complicado vai ser para vocês gerenciarem e eu também. Por isso que eu pedi no começo apenas um board para cada um. Aí você vai criando o frame, faz o trabalho do módulo 1. Cria o frame 2, faz o trabalho do módulo 2. Eu quero chegar no final do curso com vocês, com todos os trabalhos dentro de um board só. Tá certo? Veja que isso é uma organização minha que melhora a vida para vocês, porque eu não tenho nem que ficar procurando e-mail, onde é que está o PDF, nada. Nem vocês têm que ficar procurando onde é que está o arquivo do meu trabalho, a minha última versão. É só entrar no único arquivo que existe, que é o board, e lá tem tudo. É melhor para mim e para vocês. Eu entro, chego no instante da nota. Entendeu? Isso não tá permitindo, não, copiar. Não está permitindo copiar. Não, aqui é tranquilo, porque agora eu já aprendi, né? Vamos aqui. Share. Aqui você já tem poder de editar. Eu venho aqui, ó. Permission. Estou dizendo aqui que tem, o time todo pode compartilhar, pode copiar. Peraí. Agora, liberado para copiar, pessoal. Copia o que vocês quiserem, mas o principal aqui é essa parte final aqui, ó. Tem aqui um pequeno enunciado, tem aqui a definição de força, fraqueza, e tem aqui um board que foi construído na turma passada. É isso que eu quero que vocês copiem, tá? O que é que vocês vão fazer? O meio aqui, pessoal, essa parte aqui, vocês não precisam trazer para a semana que vem. O que precisam fazer é colocar pelo menos 5 post-its aqui, pelo menos 5 aqui, pode ser mais, vocês vejam aqui que ela colocou mais. Aqui 5 e aqui 5, para aquele objetivo. É isso que vocês precisam. Tá? Conseguiram copiar, pessoal? Tem 2 perguntas para eu responder, que eu vi aqui que 2 pessoas me chamaram e agora, na verdade, eu já esqueci qual foi a primeira pergunta. Já sei, sim. É a questão do trabalho final do módulo passado, né? Qual o que é que eu tenho que entregar, na verdade. Tá? Então, para responder essa pergunta, eu vou entrar na plataforma, certo? Vamos lá, eu estou aqui na plataforma, que vocês precisam entrar nela, tá? E deixa eu entrar aqui nela, vou entrar aqui com vocês aqui, ó, Eduardo, Seton, vamos lá. Eu preciso, pessoal, que vocês acompanhem o curso, até os vídeos que eu coloco, vocês podem entrar no canal do YouTube e assistir, se não tiver assistido a aula, mas o melhor, para mim e para você, é que vocês assistam o curso dentro da plataforma, tá? Então aqui, ó, curso, inovação, empreendedorismo, administração. Entrei aqui, acesso ao site do curso. Clicando aqui, ele vai entrar lá. Está carregando aqui. Ó, acesso ao curso aqui. Vou colocar o link para vocês, porque aí quem quiser já pode também entrar lá. Vou fazer o que eu fiz na turma de empreendedorismo também. Aqui, ó. Aí eu entrei aqui, veja que eu já tô logado. Aqui tem aula 1, aula 2, aula 4, tá tudo atualizado. Tá tudo atualizado. Tá faltando aqui uma aula ainda da aula, essa aqui que eu passei essa aula, eu vou gravar essa aula ainda. Mas tem aqui, ó, o trabalho final do módulo 1. Vocês vão entrar aqui. Então, o que é que tem o prazo final, o prazo para entrega do trabalho final do módulo é 19/11.
A entrega de todos os trabalhos deve acontecer através do board do Miro. Não preciso receber nenhum arquivo por e-mail, grupo do Telegram ou WhatsApp. Se por acaso você precisar gerar um arquivo doc, PDF, XLS ou qualquer outro tipo de arquivo, você utilizará o Google Drive ou qualquer outro tipo de nuvem e indicará no board qual o link que eu devo entrar para fazer o download do arquivo. Terminada a atividade, você irá criar um comentário, um comment, no board do Miro, marcando o meu nome, eduardoseton@lccv. Usem o meu e-mail da UFAL e não o e-mail eduardoseton.com. Vai aparecer lá as duas opções. Vocês marcam UFAL. Concluído. Concluído. Vocês vão marcar lá concluído. Professor, concluí. Depois disso, eu entro no board e dou os feedbacks e a nota correspondente. Qual é a atividade 1? A sua apresentação, conforme indicado no final da aula 2. E qual é a atividade 2? A atividade que foi descrita no último tópico da aula 4. Vamos lá, agora, para a aula 2, tá? Eu acho que eu coloquei até o link aqui, vou ver se ele vai direto no link. Qual é a atividade da aula 2? Está aqui, ó. Numa das minhas aulas do curso de Inovação e Empreendedorismo, oriento os meus alunos na criação de um currículo profissional para o mercado. As diferenças entre um currículo Lattes, que é acadêmico, e um currículo que o mercado espera receber de você, na busca por posições, são gritantes. O currículo Lattes é muito importante na busca por uma posição de perfil mais voltada a ensino e pesquisa, como escolas, universidades. Né? Na verdade, o Lattes é essencial para isso. Já para o mercado, a demanda é outra. Neste vídeo, eu oriento a elaboração desse currículo. Vídeo importante para além da disciplina, mas no contexto dessa disciplina ele é eletivo. Você pode ou não fazer da forma que eu ensino aqui. Preciso que você, em seu board individual, crie um frame intitulado Apresentação. E neste frame, coloque o seu currículo em formato profissional e ou um link para o seu currículo Lattes. E escreva pelo menos um parágrafo sobre você e a sua jornada. Tá? Observem que essa atividade aqui é para que vocês olhem para dentro, para o que vocês sabem, para que isso entre na atividade agora do ponto forte e ponto fraco. Então, quem já acompanha o que eu tenho falado aqui desde a primeira aula, vai fazer a atividade de agora com muito mais facilidade. Porque essa é a atividade que tem que entregar como parte da atividade final do módulo 1. A outra atividade é o quê? Eu falei que estava no final da descrição da aula 4. Aí eu vou agora entrar aqui na aula 4. Certo? Vamos lá. Aula 4, ó. O vídeo completo da aula, aí tá lá. Eu vou entrar aqui para a gente passar no passo a passo aqui, tá? Gente, aproveitem a plataforma, porque é muito legal, assim, tá, é muito mais objetivo. Ó. Aqui você entra, assiste o vídeo. Na verdade, a plataforma, às vezes, é até mais organizada do que a própria aula, porque tem uma sequência que eu estou organizando aqui. Ó, aqui está o vídeo, os pontos aula a aula, aqui está o board. Se eu entrar aqui, eu vou para o board da aula 4, tá? Eu vou entrar daqui a pouco. Aí aqui eu vou, próximo tópico, que é o quê? A descrição do trabalho. Qual é a descrição do trabalho? A explicação detalhada deste trabalho, que deve ser entregue até o dia 12, na verdade até o dia 19 de novembro, foi feita pelo professor e está no vídeo desta aula 4. Todos os trabalhos devem ser executados dentro dos seus boards individuais do Miro. Quando considerar que o trabalho está encerrado, você deve inserir um comentário no board do Miro, marcando lá o nome do professor, informando Eduardo Seton, trabalho concluído. Feito isso, farei as correções e darei os feedbacks. O link para o board da aula, com layout e exemplo da atividade, está aqui. Pode copiar e colar no seu board individual e mantenha o seu board organizado. Atividade 1. Ler o texto da entrevista de Peter Drucker, disponível para download neste link, e escrever 3 pontos, frases, aspectos do texto que mais te marcaram, que você achou importante, e fazer um breve comentário justificando sua escolha. Observem que essa foi a atividade que nós fizemos durante a aula passada. A atividade que vocês vão fazer durante a próxima aula é a atividade que vocês vão me entregar como trabalho final de módulo. Ou seja, vale a pena vir para a aula comigo para fazer a atividade que vão me entregar. Eu estou colapsando, vamos dizer assim, eu estou juntando aula e trabalho para vocês fazerem o trabalho comigo na sala.
Professor, Oi, um minuto. pode sim, É claro. muita informação. Tá. A próxima aula, o trabalho que vamos fazer em sala, é o que o senhor estava falando no começo? É tudo que eu... Ou é esse daí? Porque Não, assim, tá como se tivesse tipo uns 3 trabalhos, tudo por um dia só. E é isso que eu estou tentando entender. Eu não sei se mais alguém também está confuso, tudo bem. mas eu Não, não estou independente. conseguindo. Independente, Informação. independente de alguém, de ter mais alguém confuso ou não, eu preciso explicar a você que não entendeu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ó. Veja, o curso foi dividido em módulos, tá certo? Módulo 1, como você está vendo aqui, ó. Tô seguindo aqui. Módulo 2, módulo 3, módulo 4. Tá? São basicamente 4 módulos. Vocês, até o final do curso, isso eu expliquei na primeira aula. Se você entrar aqui na primeira aula, ó, abertura da jornada, apresentação do professor, apresentação do curso, está uma parte dessa explicação que eu vou dar agora. O que é? Vocês vão me entregar para nota, até o final do curso, apenas 4 trabalhos. Quais são os 4 trabalhos? O trabalho final do módulo 1, o trabalho final do módulo 2, o trabalho final do módulo 3, o trabalho final do módulo 4. A nota 2AB, a nota 1AB vai ser a média dos 2 primeiros trabalhos, dos 2 módulos. A média 2AB vai ser a média aritmética dos 2 trabalhos finais dos outros 2 módulos. Certo? Então, são 4 trabalhos até o final. E esses trabalhos são entregues nas datas que eu já programei, inclusive, como data de entrega final de cada módulo. Ou seja, se tiver em dúvida em relação a tudo que aconteceu nas primeiras aulas do módulo, entra na plataforma, vai no trabalho final do módulo e entrega o que está escrito no trabalho final do módulo. Certo? Então, isso é a lógica toda que eu estou construindo para o curso até o final. Vocês vão me entregar 4 trabalhos e vão ter 4 notas. Até o final. Aí, aonde é que deve estar a confusão? Cada aula dessa, ó, abertura da jornada, aula 1, aula 2, apresentação do professor, aula 3, apresentação do curso. Aí, em aula 2, em algumas das aulas, eu vou ter atividade sendo feita durante a aula. Então, no caso da aula 1, tá? Tem uma atividade aqui, atividade para você. Tem aqui atividade. Aí, no caso da aula, no caso do módulo, o módulo 1, que tem cada módulo tem um trabalho final. Então, na aula 4, que foi a nossa aula passada, na aula 2 teve um trabalho que a gente fez em sala, e na aula 4 teve um trabalho que a gente fez em sala, durante a aula. Qual é o trabalho final do módulo? Pegar os 2 trabalhos que a gente fez na aula, melhorar, entregar e ter a nota 1AB, que é a nota final do módulo 1AB, do módulo 1. Aí, hoje, o que é hoje? Hoje, tá? Então, todo mundo aqui que está na sala precisa me entregar até o dia 19 o trabalho final do módulo 1. Hoje, a gente começou o módulo 2. Então, o que é que eu fiz na aula de hoje? Eu dei o assunto e eu passei um trabalho para vocês fazerem. Veja só, uma atividade para vocês fazerem, para trazer a atividade pronta até sexta-feira que vem. Só que, na sexta-feira que vem, essa atividade que vocês vão trazer, a gente vai usar para vocês trabalharem durante a aula. Eu vou falar menos e vocês vão trabalhar mais. E eu vou ficar orientando vocês na atividade que eu acabei de passar.
Então, até sexta-feira, vocês precisam fazer para chegar com a atividade aqui feita na aula para a gente poder avançar mais. Mas não precisa me entregar para nota nada na sexta-feira que vem. O que tem que me entregar até o dia 19 é o trabalho que passou lá atrás. Então, na próxima sexta, vai ser uma aula prática, onde eu não vou dar assunto e a gente vai trabalhar em cima. Eu vou fazer, junto com vocês, o trabalho final do módulo 2. Quando é que é a data da entrega final do trabalho do módulo 2? Eu tenho isso no board aqui, tá? Que eu já anotei aqui, ó. Vamos lá. Para esclarecer tudo aqui de uma vez, eu acho. Vamos lá. Deixa eu ver se tem aqui, voltar aqui para o Miro. Trabalhos finais dos módulos. Eu tenho aqui. Pronto. Na verdade, aqui não está atualizado, tá? Aqui tem a data de entrega, tá? Ao final do módulo 1, entregar. Aquela descrição que está lá, isso aqui não está valendo, se a gente tem acesso a esse board aqui, mas a data da entrega, eu mudei aqui para 19 de novembro. O módulo 2 é para ser entregue, aliás, data limite, 19/11/2021. O módulo 2, 30/11/2021. O módulo 3 não é o que está escrito aqui em cima, mas a primeira parte vocês vão me entregar até o dia 23 de dezembro e a segunda parte vocês vão me entregar até o dia 21 de janeiro, o módulo 3. O módulo 4 vocês vão me entregar até o dia 21 de fevereiro. E assim, nesse dia aqui, a gente termina os trabalhos e eu dou as notas e a disciplina vai ficar encerrada, basicamente. Tá? Então, observem que tem data, tá tudo datadozinho, as datas finais são essas aqui. Em tese, vocês precisam ter essas datas em mente, porque até essas datas é que tem que entregar os trabalhos finais dos módulos que estão explicados lá na plataforma. Certo? Ficou alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, se a dúvida persistir, por favor, eu explico de novo. O que não pode é sair daqui com dúvida. Só dá para pode falar, sim. Não, sobre a atividade do módulo passado, né? A que eu passei semana passada, eram só aqueles 3 quadrados da entrevista, das habilidades, conhecimento e tudo mais, e do Ikigai, né? Não tinha mais nada para fazer. Não. É só isso mesmo. Ah, ok, tá bom, obrigada. Só para confirmar, porque tem algumas pessoas confusas, a gente não tinha mais alguma coisa. Era só aquelas 3 coisas. Não. Então, veja assim, o que eu fiz foi, como isso às vezes fica confuso, eu coloquei a descrição sempre na plataforma onde tem lá trabalho final de curso. Se vocês tiverem dúvida, pode me perguntar. Mas, tranquilamente, assim, antes de me perguntar, dá uma olhada lá. Se lá não entender, me procura, porque tem alguma coisa errada lá que eu tenho que corrigir. Eu tenho que deixar claro, tem que ter clareza lá. Não pode ficar confuso lá, não pode ficar sem saber o que é para entregar. Até porque isso, assim, eu estou tentando fazer tudo da melhor forma possível para não ficar nada pendente, né? Para a gente poder fluir bem no curso. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, tem que perguntar, tem que mandar. Mas eu recomendo muito, assim, que entrem aqui, abertura da jornada. Tem muita coisa escrita, inclusive, dentro da plataforma. O curso EAD não se limita única e exclusivamente às videoaulas. Tem coisas escritas dentro aqui do conteúdo da aula, por exemplo. Tá? Se eu entrar aqui, ó, aula 1. Aula 1, eu estou entrando aqui, aula 1, conteúdo. Tá? O que é que tem aqui? Um resumo do que foi feito na aula 1, porque às vezes a pessoa pode não ter tempo de assistir o vídeo todo. Olha aqui, já pegou um resumo. Próximo tópico. Aí o que é que tem no próximo tópico da aula 1? No próximo tópico tem o vídeo da aula. Eu até coloquei aqui, ó, aula importante. Não pule os vídeos. Assista. Aí, assistiu aqui, próximo tópico. Tópico 2. Aí, aqui, desse jeito, com essa fluidez que está aqui, vocês vão navegando dentro do curso na sequência que eu programei o curso. Tá? Aí aqui, ó, algumas coisas que você precisa fazer antes que iniciemos e terminemos bem a jornada. O combinado nunca sai caro.
É preciso que você esteja cadastrado, é preciso aqui tudo aqui, o passo a passo que tem que estar feito até esse ponto do curso. Voltar para a aula ou ir para o módulo 2, vai para o módulo 2. Então, aqui tem toda a sequência. Se faltar alguma coisa na plataforma, vocês têm que me dizer, Seton, faltou alguma coisa lá que a gente não está entendendo, tem uma aula que não tem nada escrito, está faltando um vídeo, porque eu tenho que ajustar. Certo? Então, Professor, oi. rapidinho, só tem como enviar o link desse board com a data dos trabalhos, por favor? Eu tentei procurar aqui e não consegui achar. Não, melhor do que enviar esse link é eu colocar, eu mando essas datas para vocês lá no grupo do Telegram. Porque aí, ali não está a descrição correta, e se eu mandar esse link vai atrapalhar. Deixa eu fazer direitinho, e aí eu posso colocar no board também, e vocês copiam e colam no board de vocês, porque cada um fica com as datas certas. Tá? Vamos fazer isso. Tem uma última coisa aqui, eu sei que assim acabou passando aqui um pouco tempo, mas não tem problema. Quem precisar sair, pessoal, está liberado. A aula está encerrada. Quem quiser ficar para tirar dúvida, pode ficar. E a única coisa que eu vou fazer aqui é continuar gravando aqui o finalzinho, porque tem mais uma coisa que vocês precisam copiar e colar e que eu não passei para vocês, que é aquele diagrama SMART. Vocês copiaram e colaram a matriz SWOT, já sabem o que tem que fazer, só que faltou aquele diagramazinho SMART. Porque vocês podem copiar para lá também, e aí fica tudo copiado e vocês começam a trabalhar. Professor, a gente pode criar um mapa mental aqui voltei para a pergunta inicial. Tá bom. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pessoal, pode mandar aqui no chat, pode abrir o microfone, tá certo? Quem ainda tiver dúvida, que eu vou aqui, eu vou dar uma olhada agora no board que tem o Smart. Alguém falou? Professor. A respeito do objetivo principal, que o senhor copiou lá o frame para a gente estar replicando no nosso board, onde é que eu coloco esse objetivo principal nos quadrados lá que tem? Bota assim, faça do jeito que você quiser. Pode colocar um post-it, coloca um frame, coloca um texto. Tá bem. Quando eu não especificar o formato, você cria o formato que você achar melhor. Pronto. Aí daqui o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou compartilhar com vocês esse board. Vou dar acesso a todo o time. Dando acesso a todo o time, eu venho aqui em Share Settings para poder liberar a permissão para vocês poderem copiar. Tá? Então, copiar. Aí agora eu crio aqui o link. Eu crio um link aqui. Copy board link. E coloco no chat aqui para vocês. E quem estiver na sala ainda, entra para ver se conseguem copiar e colar. E leva para o board de vocês e assim fica aí o passo a passo todo ajustado. Tá? E eu vou fazer ainda uma coisa. Vou fazer agora, até para não ficar uma pendência minha. Ó. Lembra dessa parte da aula aqui que eu escrevi? Eu coloquei aqui no chat, né, na aula. Ó. Isso aqui, o que é que eu vou fazer? Professor, você mandou o link no privado, eu acho que é alguém. Não apareceu, não. Eita, foi mesmo. Né? É porque às vezes aqui rouba aqui todo mundo. Foi mal aí, foi mal. Pronto, agora foi para todo mundo. Aí, o que é que eu vou fazer também? Eu vou botar para vocês aqui, ó. Não sei se você... Eu vou gerar um PDF, ó. Aqui nesse cara, no MindMaster, eu posso gerar um PDF, formato PDF, exportar. Eu estou exportando essas notas de aula, esse board que eu fiz hoje. Tá? Então, eu vou mandar para vocês... Não, mandar PDF, né? Eu vou colocar o link lá na plataforma para mandar isso para vocês. Isso é uma possibilidade. Aqui desse cara, eu posso também gerar um documento Word. Ó. Ele gera um documento Word. Eu não gosto de documento Word, eu gosto da estrutura do documento. Estou exportando aqui um RTF. Eu vou criar um link aqui para ver se vocês conseguem acessar esse board aqui. Acho que vão conseguir, que eu acho que eu já fiz esse teste com vocês aqui. Um link para compartilhar. Copia link. Pessoal, tenta entrar nesse meu board aqui do MindMaster e ver se vocês conseguem printar ele, fazer o download do PDF. E aí? Na verdade, são as notas de aula hoje, né? Eu segui por aqui, ó. Meu roteirinho foi todo aqui A parte principal da aula de hoje foi essa aqui. Pronto, assim a coisa fica
a aula fica encerrada. Se alguém quiser tirar alguma dúvida que tenha ficado, conversar mais alguma coisa, eu estou por aqui. Então, chegamos ao fim da nossa 5ª aula de administração, onde a gente viu aí os caminhos para a construção de um plano estratégico. Se você gostou desse vídeo, não esquece, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha a educação. Vamos fazer esse vídeo chegar para o número maior possível de pessoas, para que cada uma das pessoas possa também ter um caminho um pouco mais facilitado na direção do seu sonho. Valeu, eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.